Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais de um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós estudaremos a Epístola de 1 João, tá? E temos como base bíblica 1 João 1:4. Mas antes de lermos esse texto, nós vamos estar dirigindo a Deus em oração, pedindo a sua bênção para esses momentos de estudo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade, Senhor, que nos dá. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado por mais esse dia de vida, Pai. Obrigado por todos aqueles que vão estar ouvindo e aprendendo mais de ti, Senhor. Por isso nós apenas pedimos, Senhor, orientação, a compreensão que o Seu Espírito Santo possa nos conceder para que sejamos certificados pela Tua Palavra e crescemos, Senhor, na graça e no conhecimento dela. Muito obrigado por essa oportunidade e nos abençoe nesse dia. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Bom, vamos ler o texto base, a base bíblica, é 1 João 1:4, que diz o seguinte: a palavra da vida, o que era desde o princípio, o que ouvimos e que vimos com os nossos olhos, e contemplamos e as nossas mãos tocaram. Isto proclamamos com respeito ao verbo da vida, que é Jesus, no caso. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela. E nos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que nossa alegria seja completa. Bom, o autor começa aí, no primeiro parágrafo, falando que a Epístola de João foi escrita para reafirmar a confiança dos crentes em Cristo e no Espírito Santo. João mostrou que o verdadeiro conhecimento e a comunhão com Deus são sempre distinguidos pela santidade de vida, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus como Filho encarnado. Nesta lição, estudaremos o conteúdo da primeira epístola de João. Então, temos aí no item 1 a visão panorâmica que o autor coloca, que são as informações básicas, que é o grupo, que é epístolas gerais, é o autor, é o apóstolo João. A data foi provavelmente entre 85 e 95 depois de Cristo, e o local foi em Éfeso. O alvo seria a igreja da Ásia, e o versículo-chave é 1 João 5, 11, 13. E a expressão-chave é comunhão. Eu vou ler também esse 1 João 5, 11, 13. Vamos ver o que diz aqui na palavra de Deus. No versículo 11 diz: e o testemunho é este: Deus nos deu vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tens a vida eterna, e vós que crede no nome do Filho de Deus. Isso quer dizer que o apóstolo João está dizendo que aqueles que têm Jesus no coração, como Filho de Deus, ele tem a vida eterna. E aquele que não tem a vida. Então, isso é muito importante, esse versículo, E temos aí no item 1.2 o esboço, as condições para a comunhão. As condições para a comunhão estão em 1 João capítulo 1. Chá de cautela para a comunhão está em 1 João capítulo 2. E já a característica da comunhão está em 1 João 3, capítulo 3. E o comportamento na comunhão está em 1 João, capítulo 4. Temos como consequência da comunhão 1 João, capítulo 5. Então, a gente vê
que entre o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo está a base da comunhão, permanecer na luz, né? E já no capítulo 4 e 5, a manifestação da comunhão. E nesses 5 capítulos temos a comunhão com Deus e com os irmãos por intermédio de Cristo Jesus, né? E no item 1.3, 1 João, em uma sentença que o autor coloca, que diz: João conduz seus leitores à prática do amor e da comunhão, contrastando-se a luz e as trevas. E temos no item 2 o contexto. No 2.1 temos o autor. O apóstolo João é o filho de Zebedeu e o autor da epístola. O fato é confirmado pelo testemunho de Policarpo e de Papias, que foram discípulos de João, e confirmado pelas provas internas em comparação com o evangelho por ele escrito, que está em 1 João 1,4, foi qual nós limos, que foi a questão da base bíblica. Então temos no 2.2 da revista os destinatários. Quem era os destinatários dessa epístola do apóstolo João? A tradição histórica registra que a epístola foi direcionada à província romana da Ásia Menor. Na época, Éfeso era a cidade mais importante da região. João escreveu a primeira epístola para uma comunidade que sofria por causa de um grupo sectário que tinha acabado de sair da igreja, e o grupo oferecia forte resistência ao ensino do apóstolo. Irmão, a gente vê que desde aquela época, que quando a igreja, né, as pessoas, né, que compõem a igreja, elas se afastam ou saem da igreja, ela acaba oferecendo uma resistência contra a palavra de Deus, contra o ensino da palavra de Deus. Até mesmo, muitas vezes, não hoje em dia como os apóstolos, mas como os bispos, os pastores, né, a liderança da igreja. Então é importante nós estarmos permanecendo na casa do Senhor, na igreja. E aí aqui no estudo da revista a gente vai ver que essa comunhão com os irmãos e com Deus, ela se dá a partir da frequência na igreja, a questão de estar em comunhão com os irmãos. Então tem aqui no 2.3 que é o propósito, né? Que vem, o propósito da epístola está bem resumido em João 5,13, 1 João 5,13, no qual que diz: essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e vós que crede no nome do Filho de Deus. Tá? Então, o que acontece? Aí a gente vê a questão que fala que é vós outros que crede no nome do Filho de Deus. Vejamos as 3 características do verdadeiro conhecimento de Deus. Primeiro, se nós temos conhecimento da palavra de Deus, temos que ter santidade, temos que ter amor e temos que ter doutrina, né? Essas coisas são fundamentais para a conservação e a comunhão da igreja. A santidade, por sermos santos, porque Deus é santo, e o amor, né, que é o amor de Deus, e a doutrina, tá? Aquilo que Jesus nos ensinou e nos ensina até hoje na sua palavra. E João conhecia muito bem Jesus Cristo e ele habitava numa cidade influente de sua região. Esse fato levou a cuidar das igrejas daquela região. Você tem responsabilidade com a sua igreja? É uma pergunta. Então essa pergunta é aquela questão assim, você tem responsabilidade na sua igreja? Por exemplo, quando o líder da igreja, o pastor no caso, ou qualquer outro líder, convoca a igreja para determinada obra, para determinados afazeres, a gente não pode negligenciar esse pedido, tá? Porque se ele está nos convocando, é porque Deus colocou isso no coração dele. Eu digo assim, que muitas vezes as pessoas, elas têm certa incumbência na igreja e elas
não tem condições de ir à igreja por problemas de saúde. Mas como já foi falado lá pelo líder da nossa igreja, ele diz, quanto não puder participar, né, pode então convocar ou anunciar que o outro venha a substituí-lo naquela tarefa. Mas nós não podemos deixar que seja feita aquela tarefa, porque nós somos um corpo e qualquer trabalho na igreja é digno de louvor, entendeu? Para a glória de Deus. Então temos aí no item 3 o conteúdo. 3.1 fala da estrutura. Aí diz, João arrola o critério e as características da comunhão com Deus e mostra que aqueles que permanecem em Cristo podem nutrir confiança e certeza da presença, melhor dizendo, dele. Esta obra simples, porém profunda, desenvolve o significado da comunhão. Então, temos a comunhão com Deus em luz, que é 1 João 1, 5, 2 e 19. As condições e tem o impedimento. Tá? E tem a comunhão com Deus em amor. É que o mal que nega o amor e o amor que contraria o mal. Comunhão com Deus em vida. Passe da comunhão, privilégio da comunhão. Está lá em 1 João 5, 1, 12 e 1 João 5, 13, 21. Que se os irmãos lerem assim com carinho e prestando bem atenção nesses 5 capítulos de 1 João, vai ver que ali fala sobre a vida, fala sobre a comunhão, santidade, e isso é muito importante para que a igreja sobreviva e a igreja cresça também. O amor como padrão. O Evangelho de João, em sua primeira epístola, revela forte ênfase de João na importância do amor na vida cristã. Aí vem aquele versículo, que eu acho um versículo mais lindo da Bíblia, que diz, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí diz, em 1 João, também 3,16, que é o mesmo capítulo e mesmo versículo, sendo que um é em João e aqui é primeira epístola de João, mais 3,16, que diz, nisto conheceremos o amor, que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quer dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho que é Jesus Cristo. E se Jesus Cristo deu a vida por nós, para que possamos ter vida e através dessa vida nós amamos nossos irmãos. Como é importante isso, né? E João é claramente intencionado a apresentar o amor de Deus. Ele aponta que cada cristão deve fazer a partir do amor que vem do Senhor. O que Deus fez? Está lá em 1 João. Deus entregou o seu Filho. Aí diz, o que o cristão deve fazer? Devemos dar nossa vida pelo irmão. Aí o que Deus fez? Deus nos deu o amor. O que o cristão deve fazer? Devemos amar mutuamente. O que Deus fez? Deus é amor. O que o cristão deve fazer? Devemos amar porque conhecemos a Deus. O que Deus fez? Deus nos amou. O que o cristão deve fazer? Devemos amar aos outros. Aí vem, o que Deus fez? Deus nos tem dado seu amor. O que o cristão deve fazer? Devemos permanecer no seu amor. Aí o que Deus fez? Deus nos amou primeiro. E o que o cristão deve fazer? Devemos amar em primeiro lugar. Então, é o Deus amando e nós devemos que fazer o mesmo. Agora vem a parte do 3.3 que fala sobre as heresias na igreja, né? Que é normalmente que vem ao contrário da comunhão e até mesmo do amor.
porque quanto à heresia na igreja, há distorções, a intriga, a inveja e há muitas coisas ruins e afasta muitos outros irmãos da igreja, por a qual aquele que vem heresia, né? Vejamos um resumo das heresias combatidas por João, porque naquela época já havia heresia na igreja, e João está aqui no estudo combatendo essas heresias. Por exemplo, sobre Cristo, né? Qual é a heresia que é? O tocentismo. O que é isso? Que diz que Cristo não teve corpo físico, apenas pareceu humano. A resposta está lá em 1 João 1, 2, né? Vamos ver aqui o 1 João 1 e 2, o que diz? O que era desde o princípio que ouvimos, que vimos, que nossos olhos e contemplamos, e as nossas mãos tocaram. Isso proclamamos com respeito ao verbo da vida, pois a vida foi manifestada a nós e vimos testificamos dela. Nós anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nós foi manifestada. Quer dizer, esse tocentismo, eles apenas diz que Cristo não teve corpo físico, mas claro que foi, ele foi encarnado. Ele teve, era o verbo que se encarnou. Quer dizer, a resposta está aqui. E tem um serentismo. O Espírito de Deus desceu sobre Jesus de Nazaré no seu batismo e se retirou na crucificação. Quer dizer, eles acham que Jesus teve o Espírito Santo quanto ele, no caso, foi batizado, mas na crucificação o Espírito saiu de Cristo. Mas qual é a resposta? Em 1 João 1,7. 1 João 1,7, que diz, vamos ler o que diz em 1. Mas sentados na luz, com ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Tá, então não é que foi afastado o Espírito Santo de Deus, de Jesus. Uma vez que ele recebeu o Espírito Santo no batismo, ele teve o Espírito Santo. O Espírito Santo não o abandonou. Agora temos o gnosticismo. Cristo é mais sublime das criaturas, revelada o conhecimento do divino, mas não era Deus encarnado. Isso é o gnosticismo, que diz que revelando o conhecimento divino, mas não era Deus encarnado, que lá está lá a resposta em 1 João 5,5. Quer dizer, em João 5,5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama, que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos e amamos o Filho de Deus, que amamos a Deus e guardamos seu mandamento. Este é o amor de Deus e guardemos seus mandamentos. Seus mandamentos não são penosos, pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. E o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, né? E ele é o Filho de Deus, mas ele foi encarnado, entendeu? Então agora a gente vê aqui a outra questão sobre o pecado. Qual é a heresia que fala sobre o pecado? A heresia que fala sobre o pecado é impecabilidade. Os cristãos não poderiam mais pecar. O relacionamento com Deus possibilitava não pecar. Quer dizer, então, se a pessoa se convertesse, na época, né, lá de João, o que aconteceria? Ela não ia mais pecar? Não, não é isso. O único que não pecou, que desceu aqui, que foi encarnado, foi Jesus Cristo. Mas todo homem pecou, peca e vai pecar, porque nós somos pecadores. E o pecado está sempre diante de nós. Mas como é que a gente pode ter uma vida santa? Confessando nossos pecados, pedindo perdão, quer dizer, arrependendo dos pecados, pedindo perdão, que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então não é questão que nós não fomos mais pecar. Então eles estavam pregando isso, que era uma heresia, que o cristão, depois que se convertia, não pecava mais. Mas isso não é verdade.
A própria palavra diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, e aí ele já está pecando. A acusação é sobre o pecado, a heresia e a acusação. O grupo sectário que se afastou acusava os remanescentes de pecadores, uma vez que considerava não poder mais pecar. Quer dizer, o grupo sectário, né, que era um grupo, ele se afastou da presença de Deus e acusava os remanescentes de pecadores, uma vez que considerava não poder mais pecar. Quer dizer, então coisas que não provém de Deus, são heresias mesmo, que a resposta lá em 1 João 1, 8 e 10. Vamos ver o que diz 1 João 1, 8 e 10, que diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Então está aqui a resposta para a heresia daquele povo naquela época no qual João combatia. E sobre a fita cristã, a heresia era pelo separatismo. A comunhão com Deus não explicava a comunhão comunitária. A divisão e o abandono por parte do sectarista revelou atitudes de independência na comunhão cristã. Qual é a resposta? É 1 João 3,11. Vamos ver o que diz João 3,11. Diz: esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nós amemos uns aos outros. Entendeu? Então, e tem no 16 também: nisso conheceremos o amor, Cristo deu a vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. E temos a influência negativa também, que era uma heresia sobre a vida cristã. O exemplo do sectarista poderia influenciar os cristãos que permaneceram, que está lá em 1 João 3, 9 e 10. 1 João 3, 9 e 10, que diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque somente Deus permanece nele. Não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Nisto não manifesta os filhos de Deus, os filhos do diabo. A quem não pratica a justiça não é de Deus, mas nem aquele que não ama o seu irmão. Entendeu? Então, aqui já está falando, no questão 9, que, por exemplo, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque uma coisa é pecar e outra coisa é viver na prática do pecado. A prática do pecado é aquele pecado que você comete, você não confessa, você não se arrepende e você fica vivendo aquilo dia a dia naquele pecado. E diz que o salário do pecado, a palavra de Deus, que gera a morte. Mas o que acontece? Nós somos pecadores, nós vamos pecar, mas não podemos viver na prática do pecado. Não podemos pecar continuamente naquele pecado. Eu vou dar um pequeno exemplo. Por exemplo, se normalmente a palavra de Deus nem fala sobre fumo, mas a gente sabemos que o fumo faz mal à saúde, que é um pecado que a gente comete contra o nosso próprio corpo. E se uma pessoa começa a fumar todos os dias um maço de cigarro, e ela tem a palavra, às vezes um conselho de alguém para deixar de fumar, e ela não confessa, ela não se arrepende e continua pecando, normalmente o que vai acontecer com essa pessoa? Naturalmente ela vai ter um câncer de pulmão, ela vai ter problemas de saúde por causa do fumo. E aí isso é uma prática do pecado dia após dia. Claro que isso é um dos exemplos, mas tem vários. Então, o que acontece? A pessoa, normalmente, quando ela se converte, ela passa a pertencer à família de Deus, ela acaba deixando esse vício, ela acaba deixando o cigarro. Por quê? Porque ela vê que aquilo ali é um pecado e faz mal à saúde. Então, o que acontece? Ela passa a confessar que ela é pecadora, ela se arrepende e deixa aquela prática. Agora,
do pecado, porque o homem ele peca, mas ele não vive, muitas vezes não vive na prática. Agora a prática é esse exemplo que eu tenho da questão do cigarro. Agora, partindo para a lição, temos aqui em 1 João para hoje, que o autor coloca, né? Ele sempre coloca uma afirmação, uma pergunta, dessa vez ele colocou uma pergunta, depois uma afirmação, que diz o seguinte: como você reage quando alguém diz uma mentira acerca de Deus? Como você reage, né? Dedique-se a conhecer a palavra de Deus para não ser levado a qualquer vento de doutrina. Essa é a afirmação que ele diz, né? Porque muitas vezes as pessoas mentem em questão a Deus, falam muitas mentiras. Então a gente tem que dedicar o conhecimento da palavra de Deus para não ser levado a qualquer vento de doutrina. Muitas vezes, se você houver uma oportunidade, você vai debater, mas muitas vezes você tem que ter um discernimento e pedir a Deus em oração, e o Espírito Santo, naquilo que é coisa. Mas muitas vezes você tem que ficar calado, dependendo da pessoa, né? Da maneira que ela está mentindo, que ela está fazendo, que pode ser uma coisa dela, mas pode ser uma coisa do mal, né? Do inimigo de Deus, da cruz de Cristo. Ali um demônio que está usando a pessoa. Então, muitas vezes não vale a pena discutir, mas que você não seja influenciado pelaquela mentira. Então é importante você ler a palavra de Deus, ter o conhecimento da palavra de Deus, a compreensão, para você não cair na mentira e nessa heresia. Agora, no item 4, Cristo em 1 João, que diz o seguinte: em 1 João, o apóstolo ensina que o sangue de Cristo é suficiente e poderoso para purificar o crente de todo pecado. Está lá em 1 João 1,9. E que Cristo é o nosso justo advogado. Em 1 João 2,1. Esta epístola põe em particular ênfase na encarnação de Deus, o Filho, e na identidade de Jesus como Cristo. Lá em 2,22, 4, 2 e 3. Em refutação à doutrina cótica, Jesus Cristo veio por meio de água e sangue. 5.6 lá. Ele era a mesma pessoa indissolúvel desde o princípio, até o fim, quer dizer, desde o princípio, seu batismo, e até o fim, sua crucificação, do seu ministério público, né? Então a gente vê lá que Jesus, né, desde do princípio, que seu batismo e até a sua crucificação, ele teve seu ministério público aqui na terra. Em 1 João para hoje é uma pergunta: para você, Jesus Cristo é suficiente? Sim, ele é nosso suficiente Salvador, é o nosso Redentor, não há outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então ele é suficiente para podermos chegar à vida eterna. É através dele que nós temos comunhão com o Pai, temos a comunhão com o Espírito Santo e comunhão com Jesus mesmo, e através da comunhão com os irmãos. Na conclusão, nós chegamos aí que João mostrou que o verdadeiro conhecimento de Deus é a comunhão com o Senhor. São evidenciados pela santidade de vida, pelo amor fraternal e pela fé em Jesus como Deus encarnado. Antes de ler aqui essa parte, leia e reflita da semana, eu queria ir lá para o Salmo 133, né, que diz a questão da comunhão, né, que fala de Davi, né, Davi diz: quão bom é suave que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso é a cabeça, e que desce sobre a barba de Arão, e que desce na orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, e que desce sobre o monte de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção, e a vida para sempre. É muito lindo essa passagem aqui, esse salmo de Davi, mas ele fica muito mais lindo se isso for na prática, né?
que nós possamos ter essa comunhão, vivemos unido, irmão. Eu sei que há divergência, às vezes, entre irmãos, porque cada um de nós temos o nosso caráter, a nossa personalidade, mas a gente, como quem diz, Deus não muda a personalidade, mas Ele muda o caráter da pessoa. Então, o caráter, ele pode ser mudado, agora, a personalidade não. Mas muitas vezes as pessoas, às vezes, têm uma personalidade forte, ela não concorda com certas coisas, mas isso a gente deve sempre colocar em oração, em comunhão com Deus, em questão de união, para que possamos sempre termos um acordo, né? Muitas vezes acontece isso na igreja, há uma programação na igreja, uns de acordo, outros não, e aí fica aquele impacto, né? Que vai fazer ou não vai, entendeu? Mas tudo eu acho que deve ser feito em questão de oração e de união, sempre procurando ceder aquilo que a gente acha, né? O nosso ponto de vista, né? Muitas vezes que não é que prevaleça o ponto de vista nosso, mas prevaleça a vontade de Deus, porque se a maioria ela quer alguma coisa, isso a gente vê que hoje em dia em qualquer lugar é sempre buscado a maioria. Se a gente vai numa reunião de condomínio, uma assembleia, a maioria que prevalece. Se o Congresso Nacional, certas leis, elas precisam da maioria, né, dos votos. E a questão na igreja também, quando precisa de uma assembleia para ter que ensinar um pastor ou para alguma coisa que vai ser feito, precisa a maioria. E a maioria vamos dizer assim, pode ser que é até a vontade de Deus. Não podemos dizer isso absolutamente, mas relativamente, porque muitas vezes a maioria ela não é aquilo que Deus quer. A gente vê na questão de eleição, né? Já aconteceu de pessoas ser eleitas que não fizeram nada pelo Brasil, só prejudicaram. A maioria de repente votou, mas também não buscaram a Deus. Por isso que qualquer ponto que vá levar a maioria a vencer, mas principalmente na igreja, tem que ser através de oração, tem que ser através de comunhão, de união, e vamos, sim, se tem alguém que não concorda, vamos levar a uma assembleia, a uma votação, e prevalecendo a maioria, mas que essa maioria seja através de uma prévia oração para que seja feita a vontade de Deus. Não propriamente tida a vontade da maioria, mas que essa maioria seja da vontade de Deus. Então, eu queria agora ler Reflita e Decida, que é durante a semana, né? No qual na segunda-feira, ele coloca aqui 1 João de 1 a 4, capítulo 1, versículo de 1 a 4, que fala que a comunhão é necessária para o crente. Como está a sua comunhão com Deus, né? Porque primeiro temos que ter comunhão com Deus. Porque quando nós temos comunhão com Deus, fica mais fácil termos comunhão com o irmão. Correto? E na terça-feira, em 1 João 1, 8 a 10, todos cometemos pecado. Você tem confessado seus pecados ao Senhor? Foi aquilo que eu falei anteriormente. Todos nós pecamos, mas nós podemos confessar nosso pecado a Deus e muitas vezes até aos irmãos, para que orem, e quando a gente não consegue vencer o pecado, para ter uma ajuda, para que podemos aí vencer esse pecado, se precisamos confessar e nos arrependermos. E na quarta-feira, 1 João 2, 12 a 14, existe uma intensa luta contra o maligno. Você tem preparado para vencê-lo? Porque o diabo ele nos leva a pecar. Ele usa toda a artimanha para que possamos pecar. Então, usa pessoas, usa objetos, usa várias coisas que nós pecamos através de visualizações, de desejo e tudo mais. Então, a gente tem que procurar luta, né?
que é a palavra de Deus, que é a oração, que é o capacete, né, do crente para nos proteger. E na quinta-feira, 1 João 2, 15 e 17, não devemos amar o mundo, faça sempre a vontade de Deus, né? A gente não deve muito buscar as coisas do mundo, mas procurar sempre fazer a vontade de Deus. Quando eu falo não devemos amar o mundo, ou buscar as coisas do mundo, porque tem certas coisas que a gente tem que fazer no mundo, não tem como. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer. Não que trabalho seja pecado, mas a gente, por exemplo, nós temos que... a questão assim, amar o que a gente faz no trabalho, mas não o mundo, né? As coisas do mundo, que eu vou dizer assim. Porque aqui ele fala não amar o mundo, mas seria mais as coisas do mundo, né? Aquilo que o mundo oferece de ruim para nós. E temos na sexta-feira, 1 João 3, 19 e 24, leia o texto e o destaque as lições que você aprendeu. Quer dizer, é importante lá você ler esse texto e destacar o que você aprendeu. Lá em 1 João 3, 19 24. E no sábado temos 1 João 4, 7, 21. Deus é amor, exige que seu amor do seu Filho ame a Deus e aos irmãos. Deus é amor, exige amor de seus filhos, quer dizer, exige amor de nós. Ame a Deus e aos irmãos. Nós devemos amar uns aos outros. E no domingo, em 1 João 5, 1 a 5, a fé em Cristo é suficiente para vencer o mundo. Creia nisto. Então, a fé em Cristo, nós conseguimos vencer o mundo. Então, irmão, é isso que nós queremos deixar para os irmãos nesse domingo, e que Deus abençoe a todos. E vamos orar agradecendo a Deus e pedindo a bênção para cada um de nós. Senhor Deus, muito obrigado por mais essa lição. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Obrigado por cada vida que vai ouvir, Senhor. Nós te louvamos, te glorificamos e te exaltamos. E te agradecemos também por cada família, por cada pai, Senhor, dessas famílias que vão assistir a tua igreja, as nossas famílias, nossos parentes, aqueles pais, Senhor, que são ali o cabeça da residência, da casa, do lar, que tu possa estar abençoando a união entre os pais e os filhos, e aqueles que têm problemas, dificuldade de comunicação, meu Pai. Tenha misericórdia, que possa haver comunhão, possa haver união e paz em cada lar, Senhor. Abençoe nesse domingo, ter um domingo abençoado na Tua presença, Senhor. Ter um domingo que possa sermos abençoados no Teu culto, a Tua igreja, meu Deus. Ó Deus, faça isso para a Tua glória, Senhor, porque Tu és o merecedor de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Abençoe a cada um de nós e seja conosco. É que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, até a próxima semana, onde estaremos na lição 13, em a epístola de João, a segunda epístola de João. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.